Olá galera, esse é o primeiro vídeo da série Potenciação e Radiciação. Neste vídeo nós vamos apresentar a potenciação. O que é uma potência? Uma potência é uma dupla de números, uma base e um expoente. Então tem o númerozinho B e o número N. O número B será a nossa base e o número N será o nosso expoente. Segundo o site Etimologia da Palavra, expoente pode separar aqui, é formado por um prefixo e um radical. O ex da ideia de fora e poente da ideia de colocar. Imagina o sol se pondo, ele está sendo colocado, está se pondo, está se colocando no horizonte. Então essa ideia, colocado fora, juntando as duas partes, colocado fora da onde? Fora da base, ele é colocado acima da base. Então isso mais ou menos justifica o porquê do nome expoente. Vejamos alguns exemplos. Esta potência, cuja base é 5 e cujo expoente é 2. Nós lemos essa potência como o quadrado do número 5, ou simplesmente 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Por quê? Eu repito o 5 duas vezes. 5 porque é a base, 2 porque é o expoente. 5 vezes 5, 25. Outra potência agora, 2 elevado na quinta potência, 2 na quinta. Isso é o número 2, repetido 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora eu calculo 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Novamente não deu o mesmo resultado da conta acima. A conclusão dessa diferença dos resultados é que eu não posso trocar de lugar a base e o expoente. Tem que fazer a conta conforme ela é indicada. E 2, um último exemplo, 6 na 3. 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6, 216. Agora que nós já sabemos o que é uma potência, eu gostaria que vocês me acompanhassem numa linha de raciocínio. Quanto que é 2 elevado à quarta potência? 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. 2 elevado ao quadrado, nós sabemos que é 4. Gostaria que vocês me ajudassem a identificar um padrão aqui. Nas potências aqui eu estou diminuindo o expoente por 1. Isso é meio fácil de ver, né? Isso é meio direto. Eu só estou subtraindo 1 a cada passo. Do lado direito, nessa parte da resposta, eu estou dividindo por 2. Você poderia dizer, mas eu, no primeiro passo subtraiu por 8, no segundo por 4. Isso até dá meio que um padrãozinho, mas não é o ideal. O ideal é dividir por 2, porque é igual, é sempre igual. Eu vou estar sempre dividindo por 2 do lado direito e subtraindo 1 do lado esquerdo. Bom, e aí a gente pode continuar com essa tentativa. Se eu subtrair, vou continuar do lado aqui. Se eu subtrair mais uma vez 1 da potência, eu fico com 2 na 1. Dividindo 4 por 2, é 2. Então, 2 na 1 é 2. Se eu fizer essa conta mais uma vez, subtrair 1 no expoente, eu fico com 2 na 0. E se eu dividir por 2 do outro lado, eu obtenho 1. Então, aqui nós temos uma primeira conclusão, que 2 na 0 é 1. Eu posso continuar.
Eu subtraio 1 da potência e divido o outro lado por 2. 2 na 0. Se eu subtrair o 0 por 1, eu vou ter 2 na menos 1. Se eu subtrair 1 do 0, eu tenho 2 na menos 1. E do outro lado, o 1 divididos por 2, eu vou escrever como uma fração, porque é mais adequado. Então, tenho que 2 na menos 1 é 1 meio. E vamos lá, eu posso continuar. Prometo que é só mais esse passo. Menos 1 aqui, divide por 2 do outro lado, que é o padrão. E aí tu tem 2 na menos 2, menos 1 dá menos 2. Igual a... Agora eu tenho que dividir 1 meio por 2. Vamos fazer um rascunhozinho aqui no cantinho. Quanto que é 1 meio divididos por 2? Estou, na verdade, dividindo duas frações aqui, né? Estou dividindo 1 meio por 2 sobre 1. E aí eu multiplico pelo inverso da segunda. E eu tenho 1 sobre 4. Mas é melhor eu escrever 2 ao quadrado. Para mim, agora, nesse momento, é melhor eu escrever como 2 ao quadrado. Então, 2 na menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é muito interessante, né? A gente pode, a partir daqui, a gente tira uma conclusão bem legal. A gente acaba de indicar duas propriedades. A primeira é essa última aqui, ó. Se eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, o que eu faço, na verdade, é inverter a fração. É 1 sobre b na n. E, além disso, qualquer número elevado a zero é sempre 1. São as conclusões que a gente tira a partir desse raciocínio. Isso não é uma demonstração, é só uma indicação mesmo, né? Claro que só um detalhe aqui, mas essa conta vale sempre que essa minha base não for a base zero. Não posso dividir por zero. Agora, para completar então esse vídeo, nós vamos fazer alguns exemplos. Gostaria de fazer alguns exemplos com vocês. Para o primeiro exemplo, eu vou pegar uma fração. Vou pegar a fração 3/5 na menos 3. No segundo exemplo, eu vou pegar o número 2 elevado na menos 4. 3/5 na menos 3, então. Eu uso o sinal de menos para inverter a fração. Então, ao invés de ficar com 3/5, eu fico com 5 terços elevado ao cubo. E agora eu calculo. 5 terços elevado ao cubo é 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços. Isso dá 125. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 125, 27 avos. Na segunda, notem que a diferença do primeiro exemplo para o segundo é a base. A base lá é uma fração e aqui não é. Então eu vou só aplicar a propriedade. Isso é 1 sobre 2 elevado na quarta potência. 2 na quarta dá 16. Então tenho calculado aqui o nosso segundo exemplo. Nós vamos fazer mais 3 exemplos agora envolvendo conta. Vou escrevê-los aqui. O primeiro é 16 vezes 0,4 e o 0,4 está elevado à potência menos 4, a potência 4 negativa. Como que eu resolvo esse problema? Primeiro, eu tenho que escrever o 0,4 como uma fração. Acho que vai ser melhor do que eu ficar fazendo conta com 0,4. Como é que eu passo o 0,4 para a fração? Eu escrevo como 4 décimos. 4 décimos, você pode simplificar por 2 essa fração. Isso é, na verdade, o 2/5. Então, no meu exemplo, na verdade, é 16 vezes 2/5 elevado a menos 4.
eu uso aquele sinal de menos para inverter a fração dentro do parênteses. Então é 5 meios elevado à quarta potência. E agora eu calculo quanto que é 5 elevado à quarta. Isso vai dar 625. E o 2 elevado à quarta, que dá 16. Notem que não precisa você fazer a conta 16 vezes 625. Você pode cortar, aqui tem um 1 embaixo do 16. Tu pode simplesmente cortar o 16 com o 16. Então a resposta então é 625. Um outro exemplo. Vejamos quanto é 2 ao quadrado mais 2 na 0 mais 2 na menos 1. Tudo isso elevado a zero. Quanto que dá essa conta? Você pode fazer isso mentalmente. Embora pareça uma expressão um pouco grande, diferente, que a gente pode não saber por onde começar. Notem que você tem um parênteses aqui, dentro desse parênteses você tem um número. Você tem um número que certamente é um número positivo. E ele está elevado a zero. Bom, mas nós vimos há pouco que qualquer número elevado a zero é 1. Então a resposta do problema é 1. Você não precisou fazer conta nenhuma. Claro que se você quisesse fazer a conta, isso aqui seria o 2 ao quadrado, que é 4. Mais o 2 na 0, que é 1. Mais o 2 na menos 1, que é 1 meio. Você somando isso, você teria 11 meios. 11 meios elevado a 0. E 11 meios na 0 é 1. Pela propriedade que a gente acabou de estudar. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de recapitular um ponto importante a fim de complementação. Nós estudamos duas propriedades muito importantes. Aquela da potência com expoente negativo e a do expoente nulo. Essas duas propriedades valem para qualquer potência de base não nula. Por quê? Porque lá naquele nosso argumento que gerou essas duas propriedades, se a base fosse nula, apareceria uma divisão por zero, o que é um crime. Você não pode dividir por zero. Por isso que dá problema no zero. De fato, nós vamos estudar isso mais para frente, mas o zero elevado a zero não é 1. Não é 1, não é 2, não é 0, não é infinito, não é nada. Isso não é atribuído nenhum valor ao zero elevado a zero. Ele é indeterminado. 0 elevado a 0 é indeterminado. Pra frente eu pretendo fazer um vídeo falando do 0 na 0 e do 0 sobre 0. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série Potências e Radicais. Gostou? Curta-o! Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Bons estudos!